Vamos abrir aí, por favor, a Bíblia Sagrada em João, capítulo de número 21. João, capítulo 21, versículo 15. Vou ler um pouco antes. Vamos ler aí no versículo 12. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, qual foi a pergunta? Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Põe a mão sobre a Bíblia. Diga: Senhor, fala ao meu coração e me ensina essa tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, querido. E quando Jesus falou isso, ele falou 3 vezes, ele fez 3 vezes a mesma pergunta. Por que seria isso? Primeira coisa, a importância da pergunta. Vamos falar isso? A importância da pergunta. Qual foi a pergunta? Simão Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele está sendo questionado sobre o amor. E por que ele está sendo questionado em relação a essa matéria? Todos eles, discípulos, queriam ser um maior do que o outro. Havia aquela porfia entre eles. Um queria ser maior do que o outro. Mas de repente Jesus chama eles para jantar. E na mesa Jesus olha para Pedro e diz: Tu me amas mais do que estes? Se tu me amas, está na hora de tu provar. Sempre Pedro queria ser aquele discípulo mais perto. Tu me amas mais do que estes? Ele disse com arrogância, veja: amo sim. Arrogância, né? Como que ele podia medir o amor dos outros? Pergunta para o seu irmão: como é que alguém pode medir o amor do outro? Às vezes a gente diz para o outro assim: eu te amo, mas é verdade mesmo? Como é que se ama só de boca, pessoal? Nós estamos hoje no culto da perfeição, e eu quero te dizer que o vínculo maior da perfeição é o amor. Por isso que a pergunta é: realmente você ama? Você sabe o que é amar? Versículo 18, leia comigo. Ele disse: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ou seja, tu te vestia do jeito que tu queria e ia para onde queria quando era mais moço. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, né? E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Amém? Então,
Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, se tu me ama, tu lembra que tu vai ter que apacentar minhas ovelhas, tu vai ter que cuidar das pessoas. Se tu ama de verdade, tu vai aprender a cuidar da outra pessoa, do próximo. Se tu diz que ama, tu vai ter que ter esse zelo no coração. Se você não cuida do irmão, se você não cuida do próximo, você não ama a Deus. Pode ter certeza, é só palavra. Marido que diz para a mulher: eu te amo, e trai, e bate, e humilha, não ama. Esse amor é falso. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Porque o amor verdadeiro, eu vou mostrar para vocês. Abra aí em 1 Coríntios 13. A mulher que diz que ama o marido, mas na hora que tem um problema financeiro já começa a ignorar o marido, não ama. Não é? Eu vi hoje ontem, aliás, uma mulher dizendo para mim assim: pastor, olha, eu passei por um problema sério na minha vida e meu marido e meu filho foram as únicas pessoas que estiveram do meu lado nessa situação. Ela não é aqui da igreja, estava visitando ontem. Mas os meus amigos que diziam que me amavam, a minha família que dizia que me amava, não chegou nem perto. Mas meu filho, que todo mundo mandou eu desprezar, que todo mundo disse que não valia nada, que todo mundo disse que ele era um viciado, que não valia a pena ele morar nem comigo. O meu filho que eu segurei dentro da minha casa, a troncos e barrancos, cuidando dele quando ele estava viciado, esse menino cuidou de mim. O marido que todo mundo disse que não valia nada, esse cuidou de mim. Então o amor, a Bíblia diz assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Isso aqui é para aquele crente que acha que dom está acima de tudo. Aquele crente que só visa os dons, né? Quantos crentes só visam dons? Quantas pessoas religiosamente só buscam os dons? Ele disse: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é o que, pessoal? O amor tudo sofre, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é soberbo, não se porta com indecência. Quem está entendendo isso? Então, se a mulher diz que ama o marido e é indecente, ela ama? Não, ela tem que ter controle sobre isso. Amém, pessoal? Diz assim: não busca os seus interesses. Vamos falar em todos os sentidos, mas eu vou explicitar alguns, os mais vistosos, necessários. A gente tem uma visão às vezes muito egocêntrica da vida. A gente acha que tudo gira em torno da nossa vida, não é verdade? Do nosso umbigo. A gente sempre quer que tudo gire em torno de nós. Isso não é verdade, irmão. As coisas, elas não giram em torno de você. Nós fazemos parte do cosmos, nós fazemos parte do mundo. Nós estamos no mundo, mas não podemos pertencer a ele espiritualmente. E aquela pessoa que tem que ser o centro de tudo em nós é Cristo, e não nós mesmos. Nós só estamos convertidos quando nós saímos do centro e damos o trono da vida para ele. O governo é celestial, o governo é de Cristo, e quando o governo de Cristo está em nós, nós agimos como Cristo e não como nós mesmos. Amém?
Aí diz aí, ó. O amor não é indecente, não busca os seus interesses. Aí você diz assim, mas como é buscar interesse? É você querer ganhar em cima das pessoas, sabe? É você querer fazer das pessoas bobas. É aquele marido que dentro de casa busca só o seu prazer, esquece da esposa. É o filho que só busca para si e não busca para os pais. Quem está entendendo? É aquela esposa que só olha aquilo que quer. Quando ela vai entrar numa vitrine, numa loja, ela compra de tudo, esquece que tem que pagar a luz, a água, o aluguel, esquece que tem que pagar o colégio dos meninos, né? Esquece que o marido tá trabalhando de sol a sol para pagar contas, e ela só quer esbanjar, e ela esquece que ela tem que estar buscando o interesse coletivo. Quem está entendendo isso? Da família. É aquele membro da igreja que diz assim, não, se eu não der, outro dá. Se eu não dizimar, outro dizima. Se eu não ofertar, outro oferta. Se eu não ajudar, outro ajuda. Busca o seu próprio interesse, mas não busca o interesse do coletivo. Sabe, eu ainda vou continuar colocando esse envelope dos 200 valentes durante talvez o ano inteiro para poder alcançar o que eu quero. Mas sabe por que isso, irmão? Porque tem muita gente que só busca o seu interesse e não se lembra que quando dá certo para todos, dá certo para ele também. Amém ou não? Sabe, eu nunca me esqueço. Isso faz parte da natureza humana. O homem é muito ele e deixa de ser Cristo. Eu me lembro que tem a história de um sapo que estava nadando na lagoa, e ao nadar na lagoa ele viu um escorpião na margem. E o escorpião disse para o sapo, dá para você me atravessar para o outro lado, que eu não sei nadar? O sapo disse para o escorpião, eu não sou doido, se eu te colocar nas minhas costas, você vai me ferroar e eu morro. Então o escorpião disse, mas como que eu vou lhe ferroar? Se eu lhe fizer isso, se eu lhe matar, eu morro junto, que eu não sei nadar. E o sapo disse, realmente você não é louco ao ponto de morrer, de se matar. Então sobe aí que eu vou te levar para outra margem. O sapo começou a nadar lá no meio do rio, lá no meio da lagoa, levou a ferroada. O sapo olhou e disse, louco, agora você vai morrer também. E o escorpião disse, olha sapo, eu estava tentando resistir, mas não consegui, porque isso faz parte da minha natureza. Então tem gente que fica dentro da igreja aprendendo a palavra, aprende, mas não consegue resistir, e porque a sua natureza não é espiritual e é carnal, faz tudo errado. Não sabe viver o amor de Deus. Quem está entendendo isso? Não sabe viver uma transformação de vida, porque ainda vive a sua natureza. E a natureza do homem pecaminosa é mortal, é passageira, é efêmera, irmão. Você vai sempre estar se autodestruindo quando você vive isso. Então ele diz assim, olha, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Diga comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu ontem conversava com uma pessoa e disse, o senhor está disposto a casar com a sua companheira? Eles estão juntos. Aí eu disse, o senhor está disposto a casar com ela? Estou sim. O senhor quer ajeitar a sua vida com ela? Quero sim, senhor. Então antes de eu fazer a aliança de vocês vão fazer um concerto com Deus. E ele, como que é isso? O senhor vai parar, vai cortar o sexo. Até o dia do casamento, nada de sexo. Pastor, e se demorar um ano? Vai ser um ano sem sexo. Está disposto? Ele ficou calado, como diz assim, meio encabunhado. Aí eu olhei para ele e disse assim, o senhor não ama ela? Sabe que o senhor não ama? Ele disse, eu amo. Não, ama não. Porque se o senhor amar, o senhor vai livrar a alma dela do inferno. Quem está entendendo isso? Se o senhor amar, o senhor não vai para prostituição com ela. O senhor vai esperar. Quantos namoradinhos aí, namoradinhas, né? Ficam aí fornicando. Ah, o pastor não vê não. O pastor, ele não vê. Vejo sim, vejo.
Pastor, por que o senhor não fala aqui? Não adianta, eu já falo aqui, não resolve. Mas eu vejo. Deus vê, que é pior do que eu, né? Pior do que eu é Deus ver. Se for só eu vendo, mas Deus vê tudo. E o pecado, né? O pecado é um bicho nojento, né? Que você esconde, mas vai aparecer de qualquer hora. Às vezes aparece 9 meses depois, né? Mas aparece. Então, irmão, não adianta você ficar fornicando, não adianta você ficar... Porque quando um homem diz para uma moça, eu te amo, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Amém ou não? Quando você é da igreja, você ama a igreja, ama o ministério, ama o pastor aqui, ó, você está comigo até debaixo d'água. Não tem esse negócio de, não porque, não por causa daquilo, não porque não sei o que. Não, irmão, tem isso não. Ou ama ou não ama. Amém ou não? Tem esse negócio. Jesus disse, tu me ama? Amo. Então vai fazer o que eu estou querendo, apacentar minhas ovelhas. Aí pergunta de novo e pergunta de novo. Jesus perguntou 3 vezes por uma questão, porque Pedro negou Jesus 3 vezes também. Era uma questão de afirmação, de autoafirmação espiritual. Tu me negou, agora tu vai ter que afirmar. Tu vai ter que fazer a compensação do teu pecado. Tu vai ter que te regenerar. E aí Jesus começou a falar, ó, tu vai, hoje tu te veste como quer, vai para onde quer. Mas um dia alguém vai te vestir como tu não quer e te levar para onde tu não quer. Sabe como era isso? Tiraram a roupa dele e pregaram ele numa cruz de cabeça para baixo. Foi assim que Pedro morreu. Quer dizer, tem uma época da nossa vida que nós achamos que podemos fazer o que queremos. Mas vai chegar o dia, quando você se converter, que você vai fazer o que Deus quer. E o que Deus quer nem sempre vai ser bom da sua forma de ver, mas vai ser muito bom para muita gente que vai ver você. Quem está entendendo isso? Que vai ver o teu exemplo. Eu queria citar alguns textos aqui sobre isso. Abra por favor comigo aí. Por favor, diga para o seu irmão. O maior mandamento é: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Abra aí Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo 22. Eu me lembro quando eu fazia seminário, e aí eu fui enviado em missões para Valinhos. E eu estava fazendo missões, Valinhos, Campinas, Londrina. E eu me lembro que lá a gente andava de ônibus, pregando dentro dos ônibus, era a hora do seminário. A gente passava a semana toda pregando dentro dos ônibus. Aí a gente depois tinha outro canto, tinha que pregar dentro dos shopping centers. Nós tínhamos que quebrar o gelo, abordando pessoas em todo lugar. E a gente era enviado para casa de pessoas. Eu fui enviado para casa de uma senhora, gente boa. Cheguei lá, eu disse, onde que eu vou dormir? Era eu e mais 2 seminaristas. Onde que eu vou dormir? Ela disse, vocês 3 vão dormir aqui. Eu digo, aonde? Aqui. Aonde? Aqui na sala. Eu digo, mas aonde? Ela disse, no chão mesmo. Eu olhei para ela, aquele lá era chão de madeira, aquela sinteco chamado, aquela madeirazinha nojenta, dura pra caramba. Você sabe, duro pra caramba aquilo ali. Melhor isso aqui, ó. Entendeu? Irmão, era 3 seminaristas no chão. A gente do Ceará, a gente não tinha muito cobertor, pensando que na casa da mulher tinha, não tinha. E lá pegava, às vezes de noite baixava assim para 2 graus, às vezes chegava até bater 0 assim, qualquer hora da madrugada. E eu sei que o espírito da gente queria ir lá para o céu na mesma hora. A gente acordava 5 horas da manhã. Aliás, a gente não, ela mandava a gente ir comprar pão na padaria para ela. Você sabe que quando a gente acordava era incrível, era um agarrado no outro assim, ó. Era tanto frio que a gente tentava se aquecer, entendeu? Graças a Deus nenhum boiola na história. Graças a Deus, tudo homem, sério, viu? Quando a gente acordava era um empurrando o outro. Sai daqui, cara. Mas a gente ia para aquela padaria, meu irmão. Era 4 quarteirões para chegar lá.
e os três com frio de rachar. A nossa maior felicidade é quando a gente entrava na padaria, porque lá não tinha ar-condicionado, tinha aquecedor. A gente entrava lá e era aquela rajada de vento nas costas, entendeu? Frio. A gente pegava o pão e segurava aquele pão quente. Ah, meu Deus, o gelo que estava nos dedos passava para o pão, né? E a gente saía de lá do aquecedor para o frio de novo. Eu peguei uma sinusite tão forte, você não imagina. Me doía tudo isso aqui, ó. Por causa daquele choque térmico que eu levava direto. Mas isso tudo era para ganhar almas, amém, pessoal? Isso tudo era para ganhar almas. Tudo é para preparar. Deus prepara a gente assim. Veja aí. Mateus 22, versículo de número 39, diz assim. Aliás, vamos ver o 37. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Quer dizer, não fica diferente desse não. Se você diz que ama a Deus de todo o coração e de todo o pensamento, de toda a alma, você vai ter que amar quem? O teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer que sem esses dois aqui, tudo que pregarem para você é mentira. Quem está entendendo isso? Ah, que tu vai ganhar um avião, um helicóptero. Ah, que tu vai viajar não sei para onde. Isso é tudo, sabe, besteira, bobagem. Recebe aí o dom de língua, dom disso, dom de profecia. Aí tem um monte de gente com a língua enorme, né? Tem irmã que quando dá a parte do Senhor chega e sai a língua assim. Hã? Adianta. Não sabe o que é amar, né? Veja aí em João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém ou não? Se você dá a sua vida, irmão, pela pessoa que está do seu lado, você ama. Você ama de verdade. Não é mentira não. Amém ou não? O Senhor nos deu exemplo de amor. Ele nos deu as escrituras que nos instruem sobre o amor. Se você abrir em 1 Tessalonicenses 4, nós temos que entender que a perfeição sem o amor não existe. Diga: a perfeição sem o amor não existe. Versículo de número 9. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade, disse Paulo, de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amém? Então Paulo está falando sobre essa questão. Por quê? Porque o amor falado é um negócio muito triste. Pedro disse: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se você abrir na Bíblia, lá em João 18, João 18 diz algo assim tremendo sobre isso. Olha que coisa. Esse cara que disse para Jesus que ama, ele faz isso aqui, ó. Versículo 15. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Porém, Pedro ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro.
Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os seus servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. E Pedro estava no meio deles aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e acerca do que, pessoal? Da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado de que forma? Francamente ao mundo. Quer dizer, o pecado que eles estavam atribuindo a Jesus era a doutrina, era a franqueza. O amor, ele tem esse viés, esse caráter de ser franco. Jesus não estava estampando uma religião para ninguém, não. Ele estava mostrando um amor verdadeiro. Ele não estava sendo crucificado por outra coisa. Ele estava sendo crucificado pela sua franqueza. Sabe quando alguém ama e diz as palavras verdadeiras para o outro? Quando diz assim: poxa, mas eu nunca esperei que você fosse me dizer isso. Mas é importante você ser franco, você ser verdadeiro. Quando você diz que ama, você tem que tomar uma atitude de amor e ser franco. Jesus estava sendo julgado pela doutrina. Sabe, irmão, eu fico triste hoje em dia porque muita gente está escondendo a doutrina. Muitos irmãos que dizem que amam, muitos irmãos que dizem que apacentam as ovelhas. Eu vou falar aqui porque me veem pela televisão e me ouvem por rádio. Olha, presta atenção. Quando Jesus falou: Pedro, tu me ama? Se me ama, apacenta as ovelhas. Essa é uma função pastoral. Você vai apacentar as ovelhas, você vai cuidar, é sacerdotal. Você vai cuidar dos seus filhos dentro de casa, se você ama. Cuida ou não cuida? Cuida, porque você ama. Assim é o pastor. Mas você vai dar para o seu filho aquilo que ele quer? Será que o pai que ama o filho dá tudo o que ele quer? Hein, pessoal? Não. O pai que ama o filho, ele dá aquilo que o filho precisa e não aquilo que ele quer. Quando Jesus disse: se tu me ama, apacenta, ele está dizendo: tu vai cuidar do jeito certo. Aqueles homens, o Anás, o Caifás e todos aqueles hipócritas que se diziam dirigentes religiosos, pastores do povo, eles estavam questionando a franqueza, a veracidade das palavras de Cristo. Eles estavam questionando a forma como Jesus e a doutrina que Jesus trazia. Sabe, Jesus falar que o homem não pode deixar a mulher a não ser que ela o traia, isso aí era duro para eles ouvirem, porque eles estavam liberando os homens para se divorciarem, para darem carta de divórcio às suas mulheres à torta e à direita. Jesus estava falando que tinha que perdoar, que tinha que amar, sabe, que tinha que perdoar 70 vezes 7, que tinha que se purificar, que não podia matar, não podia roubar, que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Coisas que eles não ensinavam, porque não valia a pena para eles. Sabe o que é que eles ensinavam? O que muita gente ensina hoje? Vem para o sacrifício, vem trazer o sacrifício, faz o sacrifício, é sacrifício e mais sacrifício. É o que nós vemos hoje ou não é, pessoal? É só o que as pessoas ensinam. Olha, irmão, tu vai vir aqui, vai fazer um sacrifício, tu vai vir aqui, vai fazer outro sacrifício, e mais outro sacrifício, e sacrifício, mas ninguém está se importando em ensinar as pessoas a doutrina. Então a Bíblia diz aí, ó: e eles o interrogaram acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo de todos os judeus, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso foi dito de forma oculta. Ou seja, Jesus não ocultou nada, não. Ele disse tudo o que tinha que dizer. Amar é isso, é você ser capaz de dizer para o outro: olha, você está errado por isso, por isso e por isso. Ah, pastor, pois então eu não vou mais me congregar aqui não. Eu vou para uma igreja de um pastor que me receba com o meu pecado do jeito que eu quero. Eu digo: eu não posso fazer nada, eu não posso ocultar a verdade. Eu não posso trocar a verdade pela mentira. Quem está entendendo isso? Às vezes, irmão, a gente tem que lembrar que Paulo disse isso. Paulo disse: em Cristo digo a mentira, foi? A verdade não minto jamais.
Ele disse: eu não falo para agradar os homens, porque se eu os agradar, vou desagradar a Deus. Então Jesus está sendo questionado porque ele disse a verdade. E Pedro está lá no meio, ouvindo Jesus falar e levando bofetada na cara. Sabia que Jesus levou essa bofetada aqui nesse texto? Um soldado bateu na cara dele. Olha o que Jesus disse: porque me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Sabe, irmão, tem gente que incomoda quando a gente fala a verdade. O pessoal diz: é assim que você fala? Você está enfrentando? A gente começa a enfrentar autoridades da terra mesmo. Gente que diz que tem amor por Deus e que veio para apacentar, mas não está apacentando ninguém, porque não está ensinando a doutrina. Se eu te amo, eu vou ensinar você a ir para o céu. Amém ou não? Quem conhece gente que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos entregando dízimo dentro de igreja e junto? Quem conhece? Junto. O que é junto? É aquela união chamada estável hoje por lei. E o pastor não se incomoda por quê? Irmão, nós temos que nos incomodar sim. Nós temos que olhar um para o outro e dizer: ei, vem cá, você está errado, não é assim não. Conserta a tua vida, amém? Aperfeiçoa o caminho que você está, irmão. Então, ele levou uma bofetada e disse assim, replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Quer dizer, vai falar para o outro lá que eu falei mal. Mas se falei bem, por que me feres? Eu falo aqui que eu já levei de crítica de pastores, você não sabe não, de perseguição que eu levo todo dia. De gente dizendo assim: não, mas ele bate muito, ele fala muito dessas coisas. Mas se eu falo mal, então dê testemunho que eu falo mal. Agora eu falo pela palavra, então se eu falo certo, e aí? Por que as pessoas perseguem? Por que ferem? Sabe que o diabo se sente incomodado com isso? As pessoas querem ferir a gente quando a gente está ensinando os outros. Porque você abrir a boca e dar uma profecia é muito fácil, irmão. Ainda mais hoje que o pessoal é treinado desde pequeno a dar profecia para o outro. O crente sabe dar mais profecia do que ensinar a Bíblia. Sabe, tem igreja que tem escola de profeta. Desde pequeno os meninos já começam: eis que o Senhor está dizendo, sabe nem o que. Todo mundo sabe. Agora quem é que pega aquela criança e diz: ei, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos aprender. É isso que é importante. O amor faz a gente fazer essas coisas. Não é perder tempo, é investir tempo. Tem pai que diz que ama o filho, mas não senta para conversar. Diz que ama o filho, mas não abre a Bíblia com o filho. Que amor é esse? Não, pastor, é porque eu não tenho tempo. O senhor sabe que eu amo tanto meus filhos, que eu passo o dia trabalhando para dar tudo que eles precisam. Você está negando a eles o mais importante. Jesus falou em Mateus 23: dais o dízimo do cominho, da lã e do endro, e negligenciais a fé, a esperança e o amor. Quer dizer, o que adianta você dar tudo materialmente para as pessoas que você ama, e você não dá o afeto, e você não dá o amor, e você não dá o carinho? O que adianta você bater no peito e dizer: eu sou o cabeça da casa, eu boto tudo aqui dentro, mas você não bota uma coisa lá dentro, um bom exemplo. Você não bota lá dentro um exemplo de um homem de Deus ungido, temente ao Senhor. Quem está entendendo isso? Teu filho tem que olhar para ti e ver você com o joelho dobrado de madrugada, orando, pedindo a Deus pela família, pedindo a Deus pelas almas, chorando pelas ovelhas. Se você perguntar à minha filha, que já tem mais entendimento do que o Márcio, que tem 3 anos, mas até o Márcio também já está entendendo essas coisas, eles vão dizer: meu pai não para de orar o tempo todo. Por que isso, irmão? Porque eu quero que meus filhos cresçam com um verdadeiro amor. Amém? Com um verdadeiro amor. Judas traiu Jesus, mas Jesus havia avisado a ele. Nós somos avisados. Veja em Lucas 22.
Lucas 22. Jesus havia avisado sobre esse pseudo-evangelho, esse evangelho fraco, medíocre, pequeno, mesquinho, essa coisa religiosa e prosélita que todo mundo quer viver. Jesus falou com Pedro sobre isso. Olha, Pedro estava seguindo Jesus há 3 anos, já estava na hora do vamos ver mesmo, estava na hora. Tem crente que diz assim: poxa, eu já sou crente há 1000 anos. Não importa, filho. Jesus estava lá, Pedro estava do lado de Jesus. E a Bíblia diz aí, ó, Lucas 22, quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga pelo amor de Deus. Versículo de número 31. Olha o que Jesus fala aqui com ele, ó. Posso ler? Eu vou ler um pouco antes, eu gostaria de ler um pouco antes, o 24, por favor, volte para o 24. Suscitaram também entre si uma discussão, é isso que eu estava querendo falar com vocês no início, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os exercem autoridades são chamados benfeitores. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Hein, pessoal? Hã? Você vai para um restaurante, você senta lá todo, parece como que chama? Um pavão, né? Porque está com dinheirinho extra aí para pagar uma conta. Aí vem aquele garçom lá servir, aí você diz, garçom, traga a conta. Você fica todo cheio, né? Mas o maior é quem serve, irmão, para Deus, do que aquele que está sendo servido. Que coisa linda, Deus, né? Porque sentar ali e comer não dá trabalho não, irmão. E nem é humilhante. Não transforma caráter. Você está só gozando de um benefício. Mas aquele que está te servindo, ele está se humilhando, e por isso ele tá sendo trabalhado. Quem está entendendo isso? Uma época da minha vida, eu fui gerenciar uma empresa. Eu conto isso em várias vezes aí no passado. Eu fui gerente de um grupo de pizzarias. E aí, como gerente, eu pensei que era sentar atrás de uma mesa, porque eu fiz um curso de economia, eu pensei que era isso. Era administrar o negócio do patrão. Mas aí eu descobri que lá para ser gerente você tinha que ser um faz-tudo. E eu nunca vi tanta coisa para fazer, irmão. Sinceramente, eu que cresci na casa dos meus pais, assim, sabe, com um pouquinho mais de folga na época, eu nunca imaginei que eu ia ralar tanto na minha vida. Se eu te disser que eu carreguei lenha nas costas muito tempo, irmão, porque os fornos eram aqueles fornos de lenha, a lenha. E eu ia com 2 peões para carregar num terreno baldio. Eu não me conformava em ver 2 homens trabalhando só e eu ficar só olhando. Então eu ia lá e botava lenha nas costas também. Ficava preto de tanta lenha que a gente botava nas costas. E carregava aquele carro e levava. E chegava na empresa e tomava o banho. Quando eu estava todo cheirosinho, aí faltava alguém, eu tinha que ir lá para atender na parte do barman. Eu tinha que ficar, sabe, lavando copo e lavando prato. Eu tinha que ir lá para trás fazer esse serviço, lavar aquelas bandejonas de pizza. Depois eu ia enfornar a pizza naquele forno quente. Aí quando faltava um garçom, ou mesmo quando alguém tinha que sair por algum problema de saúde, lá ia eu também servir as mesas. E como gerente eu acompanhava cada cliente. Aí eu chegava assim e servia a mesa do cliente, colocava pizza no prato do cliente. E o cliente dizia assim, um dizia uma coisa, outro dizia outra. E aquilo, sabe, eu comecei a ver que eu era como qualquer um deles, dos que trabalhavam comigo. Eu descobri que a autoridade é isso, é você estar junto, trabalhar mesmo. Aí um dia faltou entregador, eu peguei o carro e fui entregar pizza. Irmãos, eu entreguei pizza a primeira pizza que eu entreguei foi num hotel. E um criolão abriu a porta assim, um cara gente boa, sabe, gente fina, um cara grandão. Fiquei até com medo dele, abriu a porta e eu disse, pronto, é um monstro. Enorme o homem, enorme. Eu com essa altura toda, 1,66 m,
Quando eu olhei, irmão, aquele homão abre a porta assim, eu olho assim para ele, eu digo, valeu Jesus. Eu queria entregar a pizza e sair correndo. Aí ele pegou a pizza da minha mão, eu já fui andando assim para pegar o elevador. Ele disse, não, volte aqui, peraí. Eu digo, não, só fica à vontade. Não, volte aqui. Eu digo, o que foi? Eu não sabia, eu nunca tinha entregue uma pizza. Ele disse, não, a gorjeta. Eu digo, ah, sim senhor, gorjeta, primeira vez que eu recebi a gorjeta. Aí eu estendo a mão para a gorjeta. O desgraçado bota uma moeda de 20 centavos na minha mão, 25 centavos. Eu olhei para a cara dele, eu pensei, eu não disse que eu não sou doido. Eu pensei assim, só não te dou uma, viu? Porque isso não é coisa que se dê para ninguém, né, pessoal? 25 centavos, nem um franelinha recebe, né? Saí de lá, botei no bolso assim, eu disse que sirva de lição para mim. Amém? Aliás, eu estou com uma de 50 aqui, quem quiser, viu? Que sirva de lição para mim. Que os humilhados serão o quê? Exaltados. Amém? Então, irmãos, a gente vai aprendendo essas lições. E Jesus falou com ele aqui, veja. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam, né? 26, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Amém? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Quem quer receber essa confiança de Deus? Para que comais e bebais a minha mesa. Sabe o que é isso, irmão? É participar de tudo mesmo, de todas as aflições no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí eu quero fazer um adendo nessa questão aqui. Eu quero fazer um adendo porque ele diz assim: eu sou como quem serve. Você é como quem serve? Ou você só quer ser servido? Qual é a posição que você tem assumido? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isso é verdade, irmão? Simão, Simão, olha para mim, Simão. Simão, tá vendo? Satanás quer te peneirar como trigo, mas eu, porém, roguei por ti. Sabe por que você não é consumido, nem eu? Porque o Senhor está o tempo todo guardando. Aí ele diz assim: tu, pois, quando te converter, quer dizer, o cara está 3 anos com Jesus, aí Jesus vai dizer assim: quando tu te converter, fala para o teu irmão assim, quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. Porque tu está dentro da igreja, mas tu não ajuda ninguém. Perguntou para o irmão hoje o que é que ele precisa? Perguntou se ele está precisando de dinheiro? Hein? Alguém perguntou para você? Não? Pergunta, está precisando de dinheiro? Comida, roupa? Quando você se converter, você vai fazer isso de uma forma normal. Faz parte de ti isso aí. Quando você se converter, você não vai ver um irmão passando dificuldade e vai ficar calado, não. Quem está entendendo isso? Você não vai dizer para o irmão: ô irmão, vai orar que Deus abençoe. Isso é conversa, meu irmão. É gente que recebeu a profecia, mas não recebeu o amor. Quem está entendendo? Quanta gente já você precisa. Você pode contar com alguém quando você precisa? Não, por quê? Porque falta amor. Não é? Você confia que pode contar com alguém na hora da necessidade? Isso é triste, né? Hein? Não é triste? Você sentir assim só? Você sentir só é a coisa mais triste do mundo. Mas sabe quando é que eu me sinto só? Quando Deus me dá um projeto para essa igreja e eu noto que todo mundo recua e me deixa sozinho na frente. Aí eu fico triste, eu digo: meu Deus,
não aprenderam, não se converteram com tanta palavra, ainda não sabem amar. Ainda não sabem o que é o amor. A S91 só sai se você amar. Amém ou não? São 240 pessoas de rua que vão dormir na S91. Quem está entendendo isso? Gente, eles não têm dízimo para entregar aqui nessa igreja, não. Não tem, não. Eles não têm oferta para ajudar aqui. São miseráveis. Quem esteve comigo aí na rua sabe disso. Não tem, eles não têm. Não tem onde cair morto, nem vivo. Essa casa não é para arrecadação, é para doação. É quando a gente aprende a amar que a gente abre o coração para doar. Quando você é egocêntrico, você só olha para você, só para aquilo que te satisfaz. Você passa o dia trabalhando pelo teu reino. Não, eu quero construir uma casa melhor para mim e para meus filhos. Eu quero comprar uma televisão LED de não sei quantas polegadas. Eu quero comprar um home theater, né? Eu quero ter isso, eu quero aquilo. Eu quero botar uma máquina de lavar roupas e não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. E você só pensa em coisa boa para você e para sua casa. E você esquece que talvez o vizinho ou o irmão que está do seu lado hoje, ele nem jantou porque em casa não tem janta. Onde que está o amor? Eu queria muito que você visitasse a casa do seu irmão. Que você fosse lá na casa do seu irmão. Faz assim uma triagem. Pega assim o endereço do irmão e diz: irmão, essa semana eu vou visitar a tua casa. Aí você vai lá, entra na casa dele. Deus vai te dar revelação. Deus vai te dar revelação. Quando você entrar, que você vê aquele sofá assim furado, você sentar e sentir aquela molazinha querendo te furar também. Olha, ali é o dedo de Deus dizendo: compra um sofá para ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A mola está te furando porque Deus está te incomodando a comprar um sofá para o teu irmão. E aí você diz: irmão, eu estou com tanta sede. Aí você de repente vai lá de mal educado, mas só como profeta. Posso abrir sua geladeira bem rapidinho? Aí você dá aquela olhada assim, ó. Você vai ver uma garrafa com água, talvez uma laranja partida pela metade, né? Um frango de anteontem, que já está ficando azul. Aí você diz: misericórdia, eu tenho que fazer alguma coisa por essa casa. Quem está entendendo? É isso, irmão, que é amar. Pedro foi avisado. Jesus disse assim: olha, quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. Mas aí ele respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Estava não. É tanto que ele negou 3 vezes Jesus, porque ele não estava pronto para isso. Era só blá, blá, blá. Estava não amava não. Mentira. Na hora do vamos ver, ele negou. Ele fugiu. Irmão, quem diz que te ama, na hora da precisão, sai de perto de ti. Não é verdade? Nega esse amor. Adianta não, filho. Se você diz que ama, então anda junto. Eu não sei, eu não posso dizer não, mas quando uma irmã me ligou e disse: pastor, o senhor me desculpe estar contando problema para o senhor. Eu digo: minha irmã, eu aprendi a rir com os que riem, chorar com os que choram. Amém? É assim que é o amor. Hoje eu tive que não atender algumas ligações porque a garganta não, era só o vento. Teve uma hora do dia que só saía vento, não saía voz. Então eu disse: meu Deus, se eu não economizar, eu não prego mais tarde. Mas veja, Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E foi naquele mesmo dia que ele foi, sabe, que Jesus provou para ele que aquilo era só conversa, era só de língua, de boca para fora. Eu queria que você abrisse comigo aí Tiago capítulo 2, para a gente terminar essa parte aqui. Só essa parte, que tem muitas partes boas para a gente estudar nisso aqui. Mas eu queria que você abrisse comigo aí em Tiago, depois de Hebreus. Meus irmãos, não tenhais o quê? Hein? Tiago capítulo 2, versículo 1, quem achou? Depois de Hebreus. Tá fácil? Tá ou não tá? Tá, né?
Tem irmão que diz assim, tem irmão que está lá em Deuteronômio dizendo, tá, eu estou olhando para a Bíblia, irmão. Aí não, viu? Tiago é para o lado do Novo Testamento, irmão. Olha a mentira. É que tu não lê a Bíblia, né, irmão? Aí fica dançando na hora do culto. Né? Olha, daqui eu vejo tudo. Eu vejo a quantidade de páginas que tem na sua Bíblia, viu? Se estiver me enganando, eu sei. Vamos lá. Isso aí é o problema de você ser crente há 38 anos. Você conhece tudo. Vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vou provar uma coisa. Quem aqui torce pelo Brasil, levanta a mão na Copa do Mundo. Levanta a mão, por favor, não seja mentiroso não. Eu não torço não, por isso que eu vou ficar com a mão baixa. Quem torce, levanta a mão. Pronto, vocês estão torcendo. Quem já fez até na hora do jogo ali uma oração? Oh Deus, não deixa essa bola do Chile entrar. Oh Deus, faz a do Brasil entrar. Quem já orou? Levanta a mão, seja sincero. Não foi? Mas irmão, isso aí não dá. Deus não é brasileiro, irmão. Amém? Eu queria te dizer que Deus não é brasileiro. Então você fica fazendo oração vã para Deus. Você quer que Deus beneficie o Brasil e maltrate o Chile, né? Prejudique o Chile. Não, e se for contra a Argentina, então nem se fala, né? Acho que você vai contar até bolinha. Hein? Não, Deus, eu faço uma oração, meu Pai, porque o Brasil tem que ganhar essa Copa do Mundo. Deus arrasa com a Argentina nesse campo, porque esses homens são infiéis. Esses irmãos não prestam. Querido, Deus também é argentino, se for o caso. Deus é brasileiro, então argentino, ele é italiano, ele é tudo. Porque Deus é Deus, ele não tem começo nem fim, ele nunca nasceu em canto nenhum, ele não é do mundo, amém, irmãos? Ele não faz acepção nem de pessoas, nem de países, nada disso. Às vezes, a gente não entende que o amor de Deus, ele é um amor coletivo, ele não é individual. Ele ama individualmente a cada um, mas ele ama a todos por igual. Ele não vai beneficiar um e maltratar o outro. Às vezes você está dentro da empresa do seu patrão dizendo, ó Deus, eu quero ser abençoado, e um dia Deus, eu quero ser patrão dele, porque hoje ele me humilhou, mas amanhã ele vai ser humilhado, porque eu sou crente e ele não é, ele é católico, ele é espírita, ele é não sei o quê. Querido, Deus também não escolheu religião para ninguém não, amém? Deus não é Deus de religiosos. Você sabe que Deus ama o espírita, o macumbeiro, o crente, o católico, igual o hindu, o muçulmano. Deus ama por igual, filho. Não adianta você querer levar vantagem nessas coisas. Estava ali a briga, quem era o maior, e Jesus está dizendo que o maior é aquele que serve a todos, é aquele que ama a todos. E aí no capítulo 2 diz assim, do versículo 1, né? Depois o 2, 1 diz que ele não faz acepção de pessoas. O 2 diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, né? Aquele bem vagabundo mesmo, todo sujo, né? Aí você já vai olhar para o rico, se senhor doutor, e para o pobre entra, né? Fica ali na porta, que é melhor, que tu está fedorento. Não é assim que acontece em alguns lugares? Presta atenção nisso. E tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? Amém ou não amém? Você sabe que tem igreja de gente muito rica. Eu nasci numa dessas. Eu me converti numa igreja de gente muito rica.
O mais pobre lá, o mais pobre andava em carro importado, para você ter uma noção. Era gente rica mesmo. Mas eu acho interessante que eles não conhecem aquilo que nós conhecemos. Tem muita gente que está no meio lá, um meio social, um clube social, mas eles não têm o temor, eles não têm o conhecimento profundo do Espírito, eles não sabem o que é guardar o coração para o Senhor, sabe? Porque essas coisas, muitos pastores que estão lá, eles temem falar para não perder aqueles membros tão dizimistas fortes, sabe? E já as igrejas mais pobres, os pastores, eles falam abertamente, porque eles acham que perder ou não perder, não está perdendo coisa nenhuma. É isso que acontece mesmo. Por isso que a Bíblia está dizendo assim, que no meio o Senhor escolheu os pobres para enriquecê-los na fé, porque a igreja de pobre é a igreja mais rica que existe na fé, sabia? Você quer crescer na fé? Vai para a igreja de pobre, você vê. Lá chibata come, meu irmão, o sangue esparra nas paredes todas. Quando o irmão liga para mim, viu? Aí diz assim: pastor, como é que foi o culto hoje? Meu irmão, foi sangue para tudo que foi canto, foi uma carnificina só. O que tinha de gente lá viva, eu matei todo mundo. Todo mundo teve que morrer hoje. Eu peguei uma metralhadora celestial, mas foi bala na cabeça de tudinho. Todo mundo tem que morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, amém? Irmãos, a gente tem que aprender essas riquezas de Deus. Eu conheci Jesus verdadeiramente, foi numa igreja bem pobre. Essa igreja que começou na varanda de uma casa. Hoje tem muita coisa. Hoje vocês estão aqui no ar-condicionado, tudo afrescaiado, como diz o Matuto, né? Hoje vocês estão sentados aí nessas coisas boas, né? Quando eu falo isso, eu não falo lá no termo do mineiro não, viu? É do cearense, viu? Aí você imagina, não, hoje é berço esplêndido, irmão, mas você não sabe o que é começar, né? Como a gente começou lá na varandinha de uma casa, sofrimento total, viu? Pregando no gogó. É assim que a gente começa. Quem aprende hoje começa de baixo, amém? Foram 18 anos para chegar aqui. Aí tem gente que quer começar logo de cima, né? Aí cai lá do alto do pináculo, porque quem coloca em cima é o diabo, não é Deus. Deus, ele sempre coloca os seus filhos embaixo para crescerem de uma forma saudável, amém? Tem muita gente que não entende isso. Uma vez uma senhora pobre entrou numa igreja de rico. Sabe aquela senhorinha bem pequenininha, com aquele lençozinho bem florzinha na cabeça? Sabe, com aquela roupinha de florzinha, com chinelinho no pé? Ela entrou numa igreja de rico lá. E aí estava rolando o culto. E o pastor viu e disse assim: é a senhora. Aí ela disse: eu? É a senhora. Senhora, a senhora sabe que aqui não é seu lugar. A senhora está vendo que não é seu meio. A senhora me desculpe falar, mas não dá para a senhora ficar aí. Está incomodando os irmãos. Ela baixou a cabeça triste e saiu do culto e foi embora. Aquele pastor ficou pensando naquilo, não saiu da consciência dele, mas ele não se converteu, viu? Duro de coração, pastor. Aí um dia ele vinha no carrão dele importado, ele viu aquela senhora andando na calçada e ia pegar um ônibus. Aí ele parou, freou lá o Mercedes-Benz dele, né? Aí desceu do carro e disse: senhora, eu quero falar com a senhora. Ela disse: pois não. A senhora lembra de mim? Ela disse: lembro. O senhor é aquele pastor daquela igreja de rico lá que eu fui e que nem falou comigo, aliás, só falou para me mandar embora. Eu lembro do senhor. Ela disse: pois é, senhora, eu queria lhe pedir perdão porque eu não devia ter feito aquilo. Era para eu ter falado em particular com a senhora que ali não é seu lugar. Olha que cara safado, né? Quer dizer, ele não mudou nenhum conceito, ele estava com o mesmo pensamento, fazendo acepção de pessoa. Aí ela disse: não, pastor, eu lhe perdoo. Até porque depois que eu saí de lá, quando eu estava muito triste e angustiado, andando no caminho de volta para casa, Jesus falou comigo. O senhor quer ouvir o que ele falou para mim? E o pastor, para dar atenção a ela pela primeira vez, talvez a única na vida dele, que ele deu atenção a uma pessoa pobre, ele disse: pode falar, senhora. Ele disse: filha, não te incomoda, eu também já tentei entrar lá e não consegui. Nem Jesus entra naquela igreja. Tem canto que nem Jesus entra, irmão. Porque Jesus é educado, ele diz: estou à porta e bato. Ele não vai invadir não. Se o teu coração não é bom, se não tem amor dentro de ti, ele não vai entrar em você. Quem entra é o diabo, quem entra é o mal. O Senhor não, ele bate para ver se você abre. Amém?
Irmãos, aqui em Tiago diz assim, versículo 5: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino de que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiverem carecendo de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Amém? Então, irmãos, a verdadeira fé, ela está acompanhada dessa obra, desse amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta e que nunca falha. Nunca faça como Pedro: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Porque depois do eu te amo vem as obrigações. Quem aqui é casado? Chegou aqui na frente, eu disse, tu ama ela? Amo. Você ama ele? Amo. Então você vai fazer uma aliança. É ou não é? Aí aquele voto, né, diante de Deus, ser fiel até a morte e tal, tu amará, respeitará e tal, e honrará, né? Na saúde, na dor, e tal, tá aquele blá 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 todinho que você já sabe. Aí você diz assim, sim, eu amo, eu quero casar com ela. Aí ela vai e diz, sim, eu amo, eu quero casar com ele. Aí depois que diz sim, está dizendo sim, não é só para mim não, é um cordão de 3 nós, meu filho. Está dizendo para mim, mas está dizendo para Deus, é você, ela e Deus, amém? Quando a Bíblia diz amar, respeitar e honrar, está falando tudo, você está prometendo a Deus. Aí quando você adultera, você está desobedecendo e quebrando a aliança. Quando você bate, desonra, desrespeita, também, sabe? Uma coisa que eu pratico lá em casa, meus filhos veem a honra que eu dou à minha mulher e a honra que ela me dá. E quando ela me desonra em qualquer coisa, eu chamo ela para conversa. Digo, epa, vem cá, isso aí não, faça isso não. Ela olha para mim e diz, me perdoe, realmente eu errei. Ainda bem que ela é muito assim. Ela não vai bater boca. Nunca ouvi ela batendo boca comigo. Nunca. Mas assim, a honra, entende? O compromisso do que foi falado no dia do casamento, nós estamos mantendo, nós dois. Entendeu? Eu nunca precisei dizer para minha mulher, ei, troca essa roupa que está imoral. Nunca. Nunca precisei dizer para ela, olha, tu olhou para aquele homem por quê? Até porque eu nem ciumento sou. Ciúme é obra da carne, não é do espírito. Sabia? Então, a questão, irmão, é que a gente tem que aprender a amar. A gente não nasce de novo se não aprender o conceito do amor. Amém ou não? Quer ser perfeito? Então ame. Ame como Jesus amou e a si mesmo se entregou. Amém? Se entregue num amor verdadeiro, fazendo o bem e não o mal, se apegando ao bem e não ao mal, sendo benigno e não maligno, tá?
Eu peguei um homem uma vez nessa história. Ele batia na mulher, estava no culto. Aí eu peguei e soube. Eu peguei ele, fiz uma coisa com ele que eu preparei antes do culto. Isso na justiça seria chamado crime pré-doloso. É algo que você premedita. Aí eu peguei. Vem cá, Cláudio, deixa eu aproveitar você, vem cá. Ele estava sentado. Aí eu disse assim, eu vinha passando, mas de propósito. Eu já tinha preparado, estava aqui, ó. Aqui, ó, botei uma faca aqui atrás. Gente, eu nunca usei uma faca, eu estava com medo de me furar. Aí, o cidadão aqui, eu disse, sabe o que é amar? Ele disse, tinha batido na mulher no dia anterior. Aí eu disse, pois então me dá aqui tua mão. Ele me deu a mão, eu peguei assim, me dá esse dedo aqui. Aí, fiz assim, encaixei aqui, depois que a gente encaixa, meu irmão. E eu encaixei com 143 quilos na época, irmão, é um encaixe legal, viu? Tem no mundo quem se solte. Agora me dão em mim, mas antes não. Aí eu encaixei, peguei com a outra mão, peguei a faca, botei no dedo dele assim e disse, eu vou cortar teu dedo. E ele começou e disse, pelo amor de Deus, eu vou cortar teu dedo agora. Se tu te mover aí, teu dedo decepa agora. E todo mundo olhando na igreja, pensando que eu estava doido, porque tem gente que pensa que eu sou doido mesmo. Aí sabe? Aí ele começou a chorar, não corta não, eu disse, eu corto e agora. Quando eu vi que o homem estava agoniado, eu soltei o dedo dele e disse, quando tu te casou, tu sabia que tua mulher e você se tornaram um só corpo? Tu estava lutando para não perder o dedo, mas tu não luta para não perder a mulher. Tu não luta, mas se eu cortasse teu dedo ia doer, não ia? E quantas vezes tu espanca a tua mulher em casa? Tu pensa? Se tu amasse ela, a dor seria a mesma, sim ou não? Tu ia sentir porque ela é carne da tua carne e osso dos teus ossos. Obrigado, Cláudio. Entende isso ou não? Ah, meu irmão, o homem se agoniou, nunca mais ele pisou na igreja com medo do pastor doido. Mas eu dei um exemplo ali do que é um casamento, do que é amar, amém? Do que é cuidar. Você sabe isso agora? A Bíblia diz que maior condenação há para aqueles que sabem e não praticam. Sabe por que você vai ser julgado pela palavra? Porque sabendo a palavra, você é obrigado a praticá-la. Se você ouve e não pratica, você é semelhante àquele que se olha no espelho e quando se vira esquece do que viu. E você vai ser julgado por isso, pela negligência. Sabe que tem uma condenação na lei humana. Se você é médico e você opera alguém e alguém morre, e a família entra com ação criminal contra você, por quê? Porque você fez a cirurgia errada. Se você vai dirigindo e você mata alguém no volante, você é criminalmente penalizado. Sabe por quê? Por imperícia. Você tirou a carteira de motorista, então você tem que ser perito naquilo. Por imprudência. Entendeu? A imperícia e a imprudência, elas são coisas que podem nos levar a julgamento e a condenação. Diante de Deus, eu quero dizer isso. Seja um perito na palavra. Seja prudente no conhecimento. Porque, queira você ou não, Deus vai te julgar por tudo isso. Então é melhor que você saiba e pratique. E muito bem. Amém ou não? E muito bem. Vai praticar o amor de Deus muito bem praticado. Dentro de casa. Marido bom, mulher boa, filho bom, crente bom dentro da igreja. Não dá trabalho a pastor não. Pastor não precisa ficar mandando evangelizar não. Crente que vai. Amém? Não dê trabalho não, porque a Bíblia diz que aquele que dá trabalho ao pastor será julgado por isso. Para mim trabalho é isso. Não é você me pedir para eu lhe atender ou para orar por você. Isso não é trabalho não, isso para mim isso é prazer. O trabalho para mim é eu viver dizendo para você a mesma coisa e você virando as costas e fazendo tudo errado. Isso aí é dar trabalho. Amém? Fecha a Bíblia agora.
Por favor, fique de pé. Amém. Se achegue a Deus através do seu coração, por favor. Diga: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero viver de aparências. Eu não quero ser negligente. Eu não quero ser apenas uma aparência religiosa. Eu não quero ser marido de uma mulher que não me respeita, que não me honra, porque sabe que na verdade eu não sou nada daquilo que eu aparento ser. Eu não quero ser pai de um filho que olha para mim e diz: esse homem não vale nada. Você precisa mostrar o seu amor. Amor não é sexo, filho. Sexo é prazer. Sexo é prazer. Amor é cuidado, é zelo. Davi disse: Senhor, o zelo pela tua casa me consome. Você ama essa igreja? Zele por ela. Zele pelo reino de Deus. Amém. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu. Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu e que Abba, Pai, eu quero te abraçar. Você quer abraçar o Senhor? Te beijar, Você o ama de verdade? te dizer que eu sou teu. Você é de Deus mesmo? Abba, Pai, Você está disposto a viver o Evangelho? quero te abraçar, A sã doutrina? eu quero te beijar. As palavras que condenaram Jesus à cruz, que o levaram ao sacrifício. Que tu és, Se você está disposto a viver a sã doutrina, então vá também ao sacrifício da palavra. e que tu és meu. Que adianta dizer: Senhor, eu te amo, se você anda distante do Senhor, se você o louva apenas com os lábios. Tu és meu. Fale com Deus hoje: Senhor, eu quero ser perfeito na tua presença. E que tu és, Eu quero ter um relacionamento perfeito contigo, começando em casa, começando no exemplo que eu dou aos meus filhos, à minha esposa, à minha mulher, ao meu marido. Eu quero ser um exemplo dentro da minha igreja. As pessoas vão poder contar comigo, com a minha ajuda, com a minha oração, com os meus bens. Sabe, eu quero que as pessoas vejam em mim o Senhor, e o Senhor é generoso. Eu quero que elas olhem para mim e vejam uma pessoa que não faz acepção de ninguém, que cuida, que zela, que trata, que tem prazer em que o outro cresça, como o Senhor fez. Ele se diminuiu para crescer os outros, irmão. Agora que você diminua e que Jesus cresça em você. eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu, e que tu és meu, e que tu és meu. Ori kalamassuriandera mashuriandera balamasuricando no manaya lamassuriandiri manaya Teu canteneus. coração, e que tu és. Aleluia. Fala para ele. Entre na presença do Senhor. Entre na presença do Senhor de madrugada, toda hora, meu filho. Busque ao Senhor de todo o teu coração, com toda a força do teu entendimento. Presença. Sinto até vontade Sinto até vontade de voar, é. e
quando estou em tua presença, eu sinto vontade de dizer que eu te... Isso. Bem que eu te venero, te dizer que o que eu mais quero é estar. Se isso é verdade, larga o mundo. Trabalha para o Senhor, apacenta as ovelhas de Deus, ajuda aqui na igreja, evangeliza, faz a obra do Senhor, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida, meu irmão. Cuida do pastor, da pastora. É assim que começam as coisas, sabe? Quebra esse egoísmo, quebra essa ganância, quebra essa avareza, quebra esse egocentrismo. Libera o teu coração para amar incondicionalmente, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Por favor, feche os seus olhos, mas preste atenção. Preste atenção. Talvez você diga para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, ou para o seu pastor, ou para o seu irmão em Cristo. Você diz assim: irmão, perdoa, eu sou assim por causa que meu pai e minha mãe fizeram isso comigo. Eu sou assim por causa da minha família, porque eu sofri no passado isso, aquilo, outro. Eu sou assim por causa do que eu passei, do que foi, do que aconteceu. Irmão, isso aí é uma mentira deslavada. Você é assim porque você quer ser assim. Em Ezequiel capítulo 18 fala que a maldição do pai não vai recair sobre o filho. Viu? Não vai não. Excetuando a idolatria, se o filho continuar na idolatria. Mas se ele se converter, nem a idolatria. Então não tem esse negócio, eu sou frio com a minha mulher porque meu pai era frio e ignorante com a minha mãe. Eu aprendi assim, é por isso que eu sou assim, durão, machão, cretinão. Não, filho. Você quer ser um homem de Deus? Faz o contrário do que você aprendeu lá com seu pai. Porque a maldição do seu pai não tem que passar para você não. Nem a da sua mãe, que era fria com seu pai, que mentia para o seu pai, que enganava seu pai. Você não precisa fazer isso com seu marido não, minha filha. Viu? Essa maldição tem que ser quebrada na cruz do Calvário. Quando você vai até a cruz com Cristo, isso tudo é quebrado. A velha criatura se acaba e tudo é feito novo. Então você não pode mais agir por causa da criação que você teve, do que você foi. Não, mas porque meu pai era um prostituto. Meu pai, ele tinha muitas mulheres. É por isso que eu sou assim. Eu acho que é um demônio que estava no meu pai, passou para mim. E eu fico com desejo de trair minha mulher. Meu filho, o demônio, ele só entra em você porque teu coração está aberto para entrar. Porque a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Se você gosta de se prostituir, você se prostitui porque gosta. O demônio só passa de uma geração para outra quando a outra geração aceita ele. Quando ela o renega por Cristo, quando ela aceita Cristo e deixa o diabo, resiste o diabo, ele foge. Não tem esse negócio de continuar vivendo o pecado do pai não. Amém ou não? Então fala com Deus hoje e quebra essa maldição na tua vida. Diga: Senhor Jesus. Pedro diz: Senhor, por ti eu estou pronto a ir até a morte, até a prisão. Era mentira. Diga assim: muitas vezes eu já menti para mim mesmo. Eu já falei coisas que eu não fiz e fiz coisas que eu não deveria ter feito. E aparentemente mostrei coisas que eu não sou. Eu não quero mais isso. Eu quero viver um evangelho vivo, verdadeiro. Eu quero acabar com a mentira na minha vida. Eu quero aprender a amar de verdade. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados, sara o meu coração, tira a malignidade,
a maldade e coloca a benignidade e a bondade dentro de mim. Deus, transforma a tua imagem, a tua semelhança. Que o teu Espírito Santo assuma o controle, que eu tenha domínio próprio. Através do Espírito Santo eu vença todas as obras da carne e receba os frutos do Espírito Santo na minha vida. Feche os olhos. O Senhor quer que você invista nisso agora. Se você está do lado de uma pessoa que você machucou muito, mas muito, talvez seja a tua mulher, teu filho, a tua mãe, está na hora de você dizer assim com a boca bem cheia: me perdoa porque eu sou realmente um mentiroso que nem Jacó foi. Eu agi errado e eu preciso realmente me converter, porque eu só vou ser um ajudador da minha mulher, um ajudador do meu marido, uma ajudadora do meu marido. Eu só vou ser alguém espiritualmente quando eu aprender a amar e ajudar os outros. Está na hora de você reconhecer essas coisas. Se preocupa com isso, porque se você morrer hoje, você não vai para o céu desse jeito. De que adianta você ganhar o mundo? De que adianta você assistir o tela quente? Você vai queimar no inferno. É melhor deixar o tela quente e ficar aqui e ser enfervescido na fé. Amém? Ser glorificado na fé agora. Irmão, chega em casa, fecha a televisão, puxa aquele cabo lá da parede, chama a tua mulher e teus filhos para orar, para ler a Bíblia, para chorar na presença de Deus. Procura ter comunhão na tua casa. Edifica, chama o teu vizinho. Vizinho, vem cá, eu quero falar contigo. Faz algo diferente na tua vida. Você precisa ser alguém. Amém? Se a tua justiça não exceder a dos fariseus hipócritas, irmão, o que vai adiantar, né? O que adianta você estar numa igreja só como um fariseu hipócrita, um mentiroso? Tua justiça vai ter que exceder a deles. Eles eram chamados homens santos, mas não tinham nada de santidade. Então fale com Deus sobre isso agora e diga: Senhor, eu me arrependo. Eu quero ser perfeito, de verdade. De verdade. Se você está do lado de alguém que você machucou, peça perdão. Pastor, mas faz muito tempo, não importa, as feridas podem estar ainda lá e você nem sabe. Fale com seu marido agora, quebre o gelo, fale com a sua esposa e peça perdão. Se você sente no seu coração agora, tire lá do fundo do baú aquilo que só sai na hora da confusão. Na hora da contenda ela lembra de tudo, você lembra de tudo. Então está na hora de você pegar no momento bom, que não tem contenda nenhuma, e você dizer: olha, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz, porque eu quero tirar na hora certa, eu quero tirar na hora do perdão. Aquele que nos perdoa de todo o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo, livre de todo mal. Senhor Deus, abençoa eles todos agora, Pai. De todo pecado. E que essa palavra não seja jogada no chão, mas que ela seja aproveitada, Pai, e multiplicada na família, na vizinhança, e que o fruto dessa palavra aconteça também, Deus. Que essas pessoas sejam alvos do teu amor hoje aqui, pela rádio, pela TV, aqui na igreja, e que eles tragam pessoas por amor. Sabe, irmão, você tem que evangelizar porque você ama. Você ama. Né? Então ame as pessoas e traga elas para a igreja. Você não tem que evangelizar porque você é obreiro, obrigado a fazer, não, nem membro, não. Você tem que fazer porque você ama. Se você não ama, você não é nada. Você veste uma farda de obreiro, mas não é coisa nenhuma. Sabia disso? Seja livre. Você que é pastor e disse: eu sou pastor, porque mas o Senhor recebeu o seu ganha arrependimento, alma, não ajuda as pessoas, não acolhe, o Senhor te perdoa, não te recebe, lava não com o conversa. sangue dele agora. Você diz que não tem tempo para atender as suas ovelhas, nem as ovelhas dos outros que vêm porque não são atendidas. Meu filho, aprenda a amar. Aprenda a amar. Dedique sua vida a isso. Eu vinha saindo para cá, minha mãe disse: sabe o que para mim? Minha mãe é maravilhosa, mulher linda. Ela disse: filho, eu não sei até quando você vai suportar, que se eu estou olhando para você, eu estou vendo que você qualquer hora dessa cai duro.
eu disse para ela: mãe, enquanto Deus me der força, eu vou fazer. E sabe que isso é bom para mim, é profético, porque eu sei que quando eu chego no meu limite físico, aí eu fico só no limite espiritual de Deus. Eu fico só no dele. E aí ele começa a agir mais ainda. Sabe? Ele começa a agir mais ainda. Sabe, tem irmão que liga pra mim. Outro dia eu fiquei surpreso com isso. A irmã pediu oração, eu tão cansado, eu fui dormir, não orei. Aí ela ligou 1 hora depois: pastor, que milagre que aconteceu? Eu disse: foi, me conta. Eu não tinha orado não, irmão. Aconteceu um milagre, porque Deus é tão abençoado, tão querido, que Ele faz pela gente. Ele sabe que a gente não está em condição, então Ele age na frente. Entendeu? Tem muita coisa que acontece com vocês aí. Se diz: é o meu pastor orando. Às vezes é, às vezes não. Às vezes o pastor não está nem orando, porque não dá tempo, irmão. Não tem condição física. Aí Deus vai e faz. Deus tem que fazer. Amém? Você ama Jesus? Quem ama Jesus? Apacente as ovelhas. Você ama Jesus? Quem ama Jesus? Levanta a mão. Apacente as ovelhas. Você ama mesmo Ele? De verdade? Levanta a mão. Então apacente as ovelhas. Amém? Não queira fazer o que você quer, não. Você vai ser levado para fazer o que você não quer. Amém? Vai te vestir do jeito que você não quer. Ah, eu só gosto de roupinha assim acochadinha, pois vai ser bem frouxa, bem larga. Você sabe quando eu era novo? Novo não, velho é o cão, né? Mas quando eu era rapaz assim, eu botava aquele... É porque na minha época isso era moda. Aí eu botava aquele cinto de cowboy, sabe? Botava umas camisas xadrez assim, e aquelas calças assim, mas não era essas calças, sabe? De acochadinha não. Mas era aquelas calças bag, sabe? Aquelas bag, bem bag mesmo. Dava maior valor usar aquele tipo de roupa. E aí quando eu fui fazer a obra de Deus, eu já estava tão habituado a usar, né, essas coisas assim frouxas. Eu digo: meu Deus, eu não me sinto bem com nada me acochando. Aí às vezes eu brinco com a minha mulher: filha, até quando tu me acocha, às vezes eu fico incomodado, porque eu não gosto de nada me acochando, entende? Tem horas, é lógico que a gente gosta, né? Mas tem um momento que a gente quer ficar solto, né? Irmãos, dentro de vocês o amor de Deus vai acochar agora, para vocês fazerem a melhor obra possível, tá bom?